Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a ação dos cartéis, como eles se organizam, qual é o tamanho do estrago que eles causam na economia. Veja na reportagem. A definição de cartel se dá pela união secreta de empresas que atuam no mesmo ramo de negócios. Elas estabelecem entre si acordos para fixar um mesmo preço para seus produtos. Esse tabelamento clandestino simplesmente acaba com a concorrência. Quem se recusa a participar do cartel é sabotado e até ameaçado. Assim, o consumidor sai prejudicado porque fica sem a possibilidade de encontrar o menor preço. Afinal, sem concorrência não existe menor preço. No Brasil, o cartel dos donos de postos de combustíveis é um dos mais conhecidos e ativos. Mas existe cartel para tudo mundo afora, até para vitaminas, como vamos ver neste programa. Para debater o assunto, nós convidamos Elvino Mendonça, doutor em Economia, e Carla Margarida, doutora em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. As pessoas ou as empresas que não entram num cartel, elas podem ser realmente ameaçadas? Exatamente, elas podem ser, dependendo principalmente da característica do cartel. Por exemplo? O cartel ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser do tipo clássico, hardcore, onde existem regras claras, regras definidas, regras de punição, e pode ser também softcore, que já é um tipo de cartel mais flexível, mais leve. Que tipo de cartel que nós temos no Brasil? Ou nós não temos cartel? Não, nós temos cartel, sim, temos cartel, várias condenações de cartel, né? No Brasil, nós temos cartéis hardcore e cartéis softcore. Agora, a grande questão é que a punição, ela é uma característica do hardcore, daquele cartel clássico. Porque, e aí são pessoas físicas e pessoas jurídicas que são ameaçadas porque elas não participam do cartel. Ou seja, elas podem vir a atrapalhar toda a organização, todo o monitoramento do cartel e então elas são punidas e punidas severamente. E que tipo de ameaça as pessoas físicas e jurídicas sofrem se não entram num cartel? As ameaças podem variar das mais diversas formas, desde impedir que determinada empresa entre no mercado, até vias de fato, até de fato uma ameaça física, uma ameaça de morte ou algo dessa forma. Perfeito. Que tipo de influência os cartéis exercem sobre as políticas públicas? Bom, é importante porque o cartel, ao longo dos séculos, né, então é uma figura clássica que existe desde a Grécia e de Roma Antiga. O que a gente vai verificar ao longo do tempo é a diferença de percepção e o tratamento jurídico que o ordenamento dá para o cartel. Então, se parte do pressuposto que há alguns elementos de eticidade, né, dentro do ordenamento jurídico atual, onde o cartel é uma figura nociva. Então, como o doutor Elvino falou, efetivamente a gente parte do pressuposto onde há uma perda de bem-estar social. Em algumas situações, os governos, por serem mais liberais, talvez estejam mais preocupados com a dinamização da atividade comercial e com a dinâmica que o mercado tem por si só. Isso pode ter uma influência direta sobre a percepção dos cartéis. Quando se tem uma preocupação sobre bem-estar social, em alguns momentos, como acontece nos cartéis de importação, no cartel de exportação, isso pode indicar alguma tolerância quanto a alguns efeitos advindos do cartel. No caso dos cartéis clássicos, se parte do pressuposto sempre que há uma perda efetiva de bem-estar social, porque o efeito do cartel clássico, do cartel hardcore, é como se ele fosse um monopolista. Perfeito. Então, ele elimina qualquer situação de eficiência e, por isso, então, eles sempre são as figuras mais perseguidas pelos ordenamentos jurídicos modernos. O que leva um grupo de empresas, de pessoas jurídicas, a decidir por um cartel? Pois é, como a doutora Margarida disse, né, o cartel hardcore, ele se assemelha à questão do monopólio. Então, é o objetivo exato de aferir lucros de monopólio entre o grupo e, com isso, aumentar a lucratividade. Na verdade, a ideia do cartel hardcore é exatamente produzir um sobrepreço acima daquilo que é
um preço competitivo. Então, no final, ao fim e ao cabo, quer dizer, o objetivo da formação do cartel, o que incentiva as empresas ou as pessoas a formarem um cartel, é exatamente essa possibilidade de aferir lucros extraordinários, tá certo? E o que diz a lei sobre isso? Uma empresa é condenada ou o diretor de uma empresa, gestor desse cartel, pode ser condenado? O que a lei prevê? A nossa legislação, a Lei 12.529, ela prevê no artigo 36 todos os tipos de infrações à ordem econômica que são passíveis de serem condenados, sendo uma delas a formação de cartel. Em termos de punição, você teria a aplicação de multas, desde a aplicação de multas que vão de 0,1% a 20% do faturamento daquela empresa, né, no ano anterior ao início do processo. E essas multas também são aplicadas ao administrador. E você tem penas subsidiárias. Por exemplo, penas da empresa não poder mais contratar com o poder público, penas de disclosure, ou seja, de você colocar no jornal de grande circulação o efeito daquele cartel. As punições são severas. Algum enquadramento no Código Penal? Sim, na verdade, desde a Lei 8.137, na década de 90, já tinha um tratamento não só dos crimes contra a ordem tributária, mas também contra a ordem financeira e econômica. A Lei 8.884 tinha um tratamento de pena de detenção para questões de cartel, e um dos diferenciais da nova lei é justamente a elevação dessa pena para uma pena de reclusão. Então, hoje, mesmo Caminha-se para isso hoje? Não, efetivamente já há na Lei 12.529, que modifica, portanto, a redação originária da Lei 8.137 para a tipificação penal de cartel, e pode-se ter a pena de reclusão. Daí porque a gente vê efetivamente uma corrida aos acordos de delação premiados, chamados acordos de leniência, quando há uma descoberta de cartel. Também é importante falar que uma das modificações que a nova lei trouxe, né, e eu sempre trabalhei durante muito tempo, não só na esfera acadêmica, mas também atuando em questões concorrenciais, e é interessante perceber porque hoje, inclusive, o líder do cartel pode celebrar a leniência, coisa que não podia sob a égide da lei anterior. Quer dizer, mesmo que os outros membros não concordem, ele pode delatar todo mundo? Pode. Então, como se a gente tivesse um comandante do navio e ele é o primeiro a pular da embarcação quando tem risco. E como que eu sei que ele é o líder? Na verdade, o líder... E-mails. Na verdade, existe uma coordenação, né? Via de regra, quem exerce a liderança é alguém que tem uma participação maior de mercado. Então, a pressão que esse agente faz para a coordenação dos demais é importante para a manutenção do sistema. Quando existe essa potencialidade, eu acho que aí é um grande diferencial que, de fato, foi muito bem pensado pelas autoridades antitruste no Brasil, essa possibilidade, você aumenta o receio do coletivo quanto à possibilidade de celebração. Então, o nível de desconfiança entre os pares, ele fica muito maior. Bom, antes o líder não podia, então ele certamente trabalharia muito mais para que o cartel se protraísse ao longo do tempo. Se ele pode fazer isso, ele também, todo mundo passa a desconfiar, inclusive dele. Então, é um elemento que busca dar uma maior estabilidade ao arranjo. A questão da Lava Jato e os cartéis no Brasil. Como que nós poderíamos falar em rápidas palavras o que aconteceu com a Lava Jato e essas empresas? Houve cartel? O que houve ali? Sim, nós tivemos vários cartéis, né? Mas o principal deles seria o cartel das concreteiras, né? Que foi um cartel, depois a doutora Carla pode acrescentar, mas foi um cartel que trouxe uma instabilidade muito forte e trouxe também um problema muito recorrente, muito sério, sobre até as finanças, a questão fiscal do país. Nós tivemos a questão das empresas envolvidas nessa discussão. Seria Perfeito. isso. E aí a entrada o enquadramento penal foi mais visível até que o acordo de leniência, né? Sem dúvida. É importante, como o doutor Vino estava falando, o cartel ele não vai acontecer só em mercados onde a gente tem uma presença privada forte. Então, quando a gente vê as empreiteiras, questões de licitação,
Importante também perceber como dentro da administração pública, principalmente na administração pública federal, se tem tido atenção com relação à existência de normas, não só as leis, mas as instruções normativas, as portarias, mostrando qual o padrão que deve ser seguido pela administração e pelas empresas que queiram com elas contratar, justamente para minimizar situações, como ele bem destacou, em mercados de construção. Então, as licitações públicas também são um nicho, digamos assim, de mercado, onde acontece muita questão de cartelização por força da necessidade de negociarem com o governo, de impessoalidade, uma certa homogeneização, que também é característica do cartel para a escolha nas compras públicas. A gente tem concretos, tem posto de gasolina, tem uma série de atividades aí de grande valor agregado que podem estimular uma cartelização, né? Por que o processo demora tanto para ser resolvido, doutor? Na verdade, a questão do cartel, o cartel ele envolve questões jurídicas e questões econômicas, né? A questão jurídica, ela já tem toda a demora natural de um processo administrativo, de um processo penal, né, da questão das réplicas, da questão da defesa. Mas tem um outro ponto, que é um ponto que eu considero assim, muito relevante, que é o ponto econômico. Qual é a grande questão? Quer dizer, a grande questão é como obter a prova, né? Como obter a prova. E a prova, ela não é algo tão simples de ser obtida, né? Você, na verdade, o que acontece... Qual é a grande questão do cartel? Como disse a doutora Carla, a grande questão do cartel chama-se estabilidade. O que o Estado tem que fazer é provocar uma instabilidade no cartel. E como é que você provoca uma instabilidade no cartel? É através de alguns mecanismos, entre eles o acordo de leniência, em que o capitão da nau faz a delação dos demais, tá certo? Então, a grande questão do cartel, a demora, também está em obter a prova. Como estimular para obter a prova? Como fazer a busca e apreensão que seja adequada? Fora todas as questões jurídicas do direito administrativo e do direito penal. Até porque a delação em si é apenas uma conversa, tem que provar aquilo, né? Exato. Tudo tem que ser provado documentalmente. Exatamente. A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Falamos hoje sobre como funcionam os cartéis mundo afora. A primeira punição a um cartel internacional ocorreu em 1907, no século passado. 100 anos, 100 e poucos anos. Foi exatamente contra empresas de tabaco dos Estados Unidos e do Reino Unido, que queriam tomar conta do mercado mundial. O que mudou nesses 100 anos? Eu entendo que esse cartel de 1907 ele é a resposta a um processo que veio desde Adam Smith, né? Adam Smith, com liberalismo econômico, as firmas têm que ser atomizadas, muitas firmas e produto homogêneo. O que aconteceu? No século subsequente, você passou a ter a Revolução Industrial. E aquela ideia de que as empresas iriam competir entre si de uma forma saudável, elas convergiram para grandes trusts, grandes cartéis. Então, o que é, na verdade, esse cartel de 1907? Ele é a resposta à Sherman Act, a primeira lei antitrust do mundo, de 1890. Americana ou... Americana. E depois, em 1908, ela também, você teve o Clayton Act, que é um segundo ato americano, que também vem a defender isso. É interessante porque no Brasil, nessa época, nós éramos um país agrícola, fundamentalmente, e a gente só começou a falar de ordem econômica na Constituição de 37, quando a gente fala lá da questão da economia popular, da defesa da economia popular. Depois nós avançamos um pouquinho mais... Já no Estado Novo. Já no Estado Novo, exatamente. Depois, em 46, nós começamos a falar do exercício do poder de mercado, já a falar de algumas condutas na Constituição. Mas a coisa só veio realmente a ganhar
um ponto muito evidente da ordem econômica com a Constituição Federal de 88. E aí surgiu as leis que a doutora Carla mencionou. A Lei 137, se não me falha a memória, de 90, que tipificava os crimes, e a 884, que era a Lei de Defesa da Concorrência. Quer dizer, então, nós tivemos uma evolução muito associada ao nosso crescimento industrial, assim como foi também nos Estados Unidos. Doutora, queria complementar alguma coisinha? Sim, na verdade, eu acho que a percepção, como o doutor Elvino falou, do que é defesa da concorrência, passa também por essa percepção do que o Estado quer, né? Então, o momento de surgimento da Lei de Defesa da Concorrência americana, ela vem efetivamente num período onde se tinha uma ideia de que o mercado com uma quantidade grande de agentes, quanto mais atomizados possível, que isso imprimiria um grau maior de competitividade. O caso das empresas de tabaco, né, juntamente com o caso das ferrovias, então são, na verdade, duas decisões que são paradigmáticas pelos efeitos pedagógicos que elas têm para a questão concorrencial, elas mostram isso. Então, as empresas, de certa forma, tentavam também sobreviver e fizeram um arranjo que se assemelharia a uma joint venture no primeiro momento, que é admitido. Não, no ordenamento brasileiro, assim como no ordenamento americano, diferente do europeu, que tratou no primeiro momento joint venture como conduta anticompetitiva, no nosso a gente trata como concentração. Então, há uma permissão para que isso seja feito. O problema é que são os graus de sofisticação que vão acontecendo. Então, as empresas, no primeiro momento, respondem por isso e depois vão tentando, na verdade, ganhar mais mercado. E aí que a gente tem essa divisão do que é efetivamente positivo para o que passa a ser nocivo. Foi o que aconteceu no caso das empresas de tabaco. É uma linha tênue, né? E é interessante porque, por exemplo, o doutor Elvino falou da questão da Revolução Industrial. Essa empresa, que na verdade foi a coordenadora, líder do cartel de tabaco, foi a que inventou uma máquina para processar, nesse momento, o cigarro. Então, tinha uma velocidade para você enrolar os cigarros. Então, ela respondeu no primeiro momento, junto com algumas outras empresas, por 80% do mercado americano e depois, quando ela fez uma união maior, ela respondeu nos anos seguintes por 90% do mercado mundial da oferta de tabaco. Mesmo aí, sendo enquadrada isso, no cartel. É uma questão, digamos assim, é bastante sutil, uma questão de grau. Sim. É como se você não fosse percebendo que você vai alcançando níveis e aquela coisa de querer sempre mais, e você passa de um grau de medida. E aí você começa a ter um efeito que é negativo sobre o bem-estar geral. O Brasil teve o caso do cartel do aço em 1990. Conta pra gente um pouco desse episódio. Pois esse cartel foi em 1999, né? Ele aconteceu ali em meados da década de 90, de 1990. Esse cartel, ele envolveu a CSN, a Usiminas e a Cosipa, se não me falha a memória. E a ideia, a principal conduta envolvida ali foi por conta de fixação de preços dos aços planos. Mas o que eu acho mais importante desse cartel é exatamente voltar lá em 1907 e observar o seguinte, quer dizer, teve uma Sherman Act em 1890 e o primeiro caso de cartel 17 anos depois. No Brasil, algo semelhante, porque você teve uma reorganização da ordem econômica em 88, 90, em 94 a lei, e você consegue em 99 fazer essa coisa. Quer dizer, você veja que é o que a doutora Carla está nos falando, ou seja, depende também, além da evolução industrial, depende também da motivação que o Estado tem interesse de seguir. Me permite uma intervenção, doutor Elvino? Pois não. Esse caso é bastante interessante. Eu comecei a trabalhar com defesa da concorrência em 96 e a essa altura a gente ainda estava implementando o plano real, então mudança de moeda ainda existia. A gente até faz um trocadilho. Concorrendo com concorrência, havia as comissões interministeriais de preço. Então, essas empresas que cuidavam do cartel do aço, né, chamadas as componentes do cartel do aço, estavam acostumadas ao Ministério da Fazenda para negociar os preços que elas iam praticar de revenda dos seus produtos, né? E aí, na verdade, o cartel ele chega a ser quase folclórico, porque eles vão para o Ministério da Fazenda, o documento que materializa a prova
né, da ocorrência do cartel é uma ata de uma reunião feita no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Acompanhamento Econômico. Eles são alertados... É quase uma piada pronta isso, Sim, né? Aí eles são alertados de que não fizessem aquilo, que a lógica era outra, que se estava sob a liberdade de preço e não sobre mais regimes de controle, de intervenção mais densa, e eles retornam, e o que eles tentam depois fazer é invalidar a legitimidade dos seus próprios representantes de fazer essa coordenação. O problema é que depois, verificando esse elemento jurídico com algumas questões econômicas, como o momento de ocorrência dos preços, né, uma certa liderança de uma das empresas componentes e o momento de anúncio do preço, cruzando esses dados, aí se verifica que, de fato, havia um cartel com uma liderança clara e isso acabou depois sendo confirmada, a decisão administrativa do CAD sendo confirmada em juízo pelo TRF1. Perfeito. Então... Além desse caso do aço, nós tivemos também o caso envolvendo ração animal com um produto chamado lisina, é isso? Sim. Como é que foi esse caso, doutor? Esse caso era um caso, foi um caso internacional, né? Um cartel internacional, na parte de era um aminoácido, na verdade, e ele envolvia, e foi um processo interessante, porque como é que se dava esse cartel, né? Eles têm uma associação, que não me falha a memória agora, uma associação internacional dos produtores desse tipo de aminoácido, e eles se encontravam de tempos em tempos, não sei quantas vezes por ano, para acertar exatamente como é que seriam... A safra. Como é que seria exatamente, ou seja, como é que seria essa discussão a respeito... Como é que seria a divisão de mercado? O Brasil era uma divisão de mercado, pertencia a determinadas empresas, e interessante como é que eles faziam, na verdade, um processo de avaliação para saber o seguinte: vem cá, está tudo acontecendo a contento, eles estão, de fato, tem que dar punição no indivíduo A, punição no indivíduo B, monitoravam. Ou não? Faziam um monitoramento, e esse monitoramento acontecia exatamente nessas associações. E houve condenação? Houve condenação, houve condenação, sim. Também decorrente de uma leniência. Então, o líder? Na verdade, não, uma das empresas líderes, né, que era americana, ela, na verdade, dentro de uma dos seus principais diretores, ele participa da leniência, e é interessante porque o FBI consegue, com essa colaboração, por exemplo, tem uma reunião que foi feita no Havaí, e ele grava essa reunião e toca a campainha. Era um código entre o FBI e ele. Aí ele pergunta assim, será que é o FBI? E era o FBI, todo mundo ri. Né? Isso deu até depois, é super interessante, porque depois isso virou um filme, onde se fala, na verdade, num tom mais engraçado, que o filme chama, com Matt Damon, chama O Desinformante. É muito didático porque ele mostra os erros que uma leniência pode ter, mesmo quando se quer acertar. Então, é sempre aquela questão da dúvida, e a gente está vendo isso agora sendo muito suscitado no Brasil, quanto à validade das leniências, os depoimentos que são dados. Então, essa necessidade de sempre se calibrar e de se verificar a efetividade dessas declarações. O filme retrata isso de uma forma bem didática. Teve também o caso das vitaminas, né, nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente disso. Bom, o caso das vitaminas... Não param, né? O caso das vitaminas também, ele também foi analisado aqui no Brasil, né? Então, mais ou menos no começo dos anos 2000, e foi desdobramento também da citação do Brasil numa leniência. Então, muitos desses casos, né, o caso de lisinas também vem dessa safra de cartéis que tem uma dimensão transfronteiriça, não necessariamente... fazendo trocadilho com a própria característica do cartel, não homogeneizado mundo afora, mas com maior densidade. Então, no cartel internacional, uma das características é essa: você divide não só os lugares do mundo, as regiões, mas você estabelece cotas também, diferente de apenas trabalhar com preço, que preço fica muito evidente, muita escâncara, né, que você está combinando. Então, se tenta uma outra variável para tentar maquiar essa característica de cartel. E no Brasil, o cartel de vitaminas também foi condenado como uma forma de acesso à condenação que ocorreu no primeiro momento no mercado americano e europeu.
Algum complemento, doutor, nesse caso? Não. São vários os exemplos, né, que nós temos de cartéis internacionais, e são muitos, né? A maioria dos países diz que cartéis hardcore, aqueles que o senhor mencionou no começo do programa, acabam com os benefícios da liberalização do comércio internacional. Isso procede ou não é só isso, tem muito mais? Não é só isso, mas eu diria que ele não só acaba, como ele potencializa os malefícios. Ele acaba com os benefícios e potencializa. Porque o que é uma política, por exemplo, de liberalização internacional? É, por exemplo, o Estado reduzir as taxas de importação. Vamos reduzir as taxas de importação para que a gente possa receber produtos de outro mundo. Se você organiza um cartel internacional, esse cartel internacional ele vai gerar sobrepreço. Portanto, todo aquele benefício que o país poderia ter a partir da redução da tarifa de importação, ele é mais do que compensado pelo sobrepreço cobrado pelo cartel. Tá? Então, quer dizer, o Estado acaba perdendo duas vezes. Ele perde porque ele perde receita, porque ele tira a taxa. Também perde, né? E o consumidor também. E ainda perde mais ainda porque você afeta toda a concorrência e aí você prejudica bem-estar, prejudica crescimento e aí o Estado e o consumidor são prejudicados. Quer dizer, aí existe, na verdade, uma potencialização do malefício. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa e eu agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.